Ao longo dos séculos, a instabilidade e problemas sociais levaram a China à Revolução Chinesa no ano de 1949. A Revolução Chinesa, que culminou na fundação do Partido Popular da China no ano de 1949, foi um evento histórico de grande importância, marcando o fim de um império milenar e a instabilidade política na própria China. Para compreender essa revolução complexa, é fundamental identificar e descrever suas principais causas motivadoras. A seguir, destacarei para todos vocês algumas das suas causas mais importantes, mais significativas, as quais contribuíram de forma decisiva para a própria Revolução Chinesa no ano de 1949. Entre elas, nós temos a própria fraqueza do governo Qin. O governo Qin estava em declínio no início do século XX, enfraquecido por sua incapacidade de enfrentar as pressões internas e externas. Isso minou a legitimidade do governo imperial, abrindo espaço para movimentos de oposição. A influência das potências estrangeiras. A China havia sido vítima de várias intervenções estrangeiras, como a Guerra do Ópio, ocorrida entre os anos de 1839 até o ano de 1842, e o domínio de concessões estrangeiras em cidades chinesas. Isso alimentou o sentimento nacionalista e anti-imperialista entre os próprios chineses. A miséria é a própria desigualdade social. A grande maioria da população chinesa vivia em condições de pobreza extrema, enquanto uma elite privilegiada desfrutava da riqueza e do próprio poder. Essa desigualdade social criou um caldo de cultura para o descontentamento. Movimentos intelectuais. Intelectuais chineses inspirados por ideias revolucionárias ocidentais como o marxismo e o nacionalismo começaram a questionar o status quo e a busca por maneiras de reformar a própria China. A Revolta dos Boxers. A Revolta dos Boxers, ocorrida por volta do ano de 1900, foi um movimento anti-estrangeiro e antissistema que demonstrou o descontentamento popular e a disposição das massas em lutar contra os estrangeiros e o governo Qin. A Primeira Guerra Mundial. A participação da China na Primeira Guerra Mundial ao lado das potências aliadas levou a uma expectativa de que as reivindicações chinesas seriam atendidas após a Primeira Guerra Mundial. No entanto, o Tratado de Versalhes de 1919 frustrou essas esperanças e gerou mais ressentimento contra as potências estrangeiras. Movimento de 4 de Maio. Em 1919, o movimento de 4 de Maio eclodiu em Pequim, liderado por estudantes e intelectuais. Ele exigia reformas políticas e culturais, além de se opor ao imperialismo estrangeiro e ao governo Qin. O descontentamento entre os camponeses. A maioria da população chinesa era formada por camponeses que sofriam com altos impostos e a injustiça social. Isso levou a numerosas revoluções camponesas, como a Revolta dos Trabalhadores do Rio Amarelo, que enfraqueceram ainda mais o governo Qin. Líderes revolucionários carismáticos como Sun Yat-sen e Mao Zedong emergiram como figuras chaves na mobilização das massas contra o governo Qin. Suas ideias e lideranças foram fundamentais para a própria revolução. Fracasso das reformas dos senhores da guerra. Após a queda da dinastia Qin, no ano de 1912, a China se fragmentou em feudos controlados por senhores da guerra. Suas tentativas de reforma e unificação foram mal sucedidas, aprofundando a instabilidade e o descontentamento populacional. Essas são apenas algumas das causas principais que motivaram a Revolução Chinesa no ano de 1949, culminando com a tomada do poder na China pelo Partido Comunista Chinês. A combinação desses fatores históricos e sociais criou as condições para um movimento revolucionário que mudaria profundamente o curso da história chinesa, resultando na fundação da República Popular da China sob o comando do Partido Comunista Chinês, como já dito, no ano de 1949. Se você deseja aprender um pouco mais sobre assuntos dessa natureza, procure ver as nossas outras videoaulas, que com certeza elas vão ajudar profundamente a entender melhor o curso dos acontecimentos na história humana. Valeu, pessoal, e até a próxima!